Olá, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a teoria do cérebro trino e qual a relação que essa teoria tem com a questão da ansiedade, da depressão e das síndromes de pânico. Essa teoria do cérebro trino, ela foi elaborada em 1970 pelo neurocientista Mark Klein. Segundo ele, o cérebro é dividido em três partes: o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex cerebral. O cérebro reptiliano é o primeiro cérebro que foi desenvolvido quando na evolução humana. E também é o primeiro cérebro que uma criança, quando é gerada, ela desenvolve. E vai em torno até dos 5 meses de gestação. Esse cérebro reptiliano é o nosso inconsciente. E o objetivo dele é a nossa sobrevivência. Então, ele age para a nossa sobrevivência e de maneira autônoma. A gente não tem controle sobre ele. Então, qual que é a função dele? É a nossa respiração, é a nossa digestão, é a nossa questão da reprodução. Então, é para isso que o nosso inconsciente, o nosso cérebro reptiliano serve. E ele surgiu para nos defender no nosso território. Então, quando a gente se sente agredida agredida em nosso território, é o momento que ele é ativado. Por isso que muitas vezes você toma decisões e ataca alguém e fala coisas sem pensar. Porque quem que está funcionando nesse momento? É o seu cérebro reptiliano. Porque ele só está querendo te defender o seu território. Então, é de maneira inconsciente que isso acontece. Você não tem como dominar isso. Então, se você se sente atacada, você perde, uma fala, perde a cabeça e já ataca também. A função dele também é o quê? Atacar, fugir ou fingir de morto, para não ser invadida no seu território. E esse cérebro reptiliano, então, ele age muito na nossa vida, porque muitas vezes, quando a gente é invadido no nosso território, a gente, sem pensar, toma decisões também sem pensar, de forma autônoma. Aí o nosso cérebro, o segundo cérebro, que é o cérebro límbico, esse cérebro límbico, a função dele é as nossas emoções. Ele é ligado às nossas emoções, aos nossos hormônios. E ele foi o segundo cérebro que evoluiu durante a nossa evolução como biologicamente como ser humano. E também ela é o segundo cérebro que começa a se desenvolver quando a gente ainda é um embrião, que vai dos 5 até os 9, até no máximo 9 meses. Então, é o cérebro das emoções. Esse cérebro foi desenvolvido para a gente viver socialmente, né? Para a gente ter uma vida social. Então, é o das emoções, é da alegria, da tristeza, da raiva, e também é o cérebro químico, porque é ali no hipotálamo e nas amígdalas cerebrais que ficam na região do cérebro límbico que a maioria dos hormônios eles são construídos. É ali que surge a maioria dos hormônios. E é dali que sai, quando você sente uma raiva, toda aquela questão dos hormônios que vai para o teu corpo. Quando você precisa fugir, a adrenalina também vem, a maioria vem dali. Porque ele é o cérebro bioquímico da gente. É o cérebro das emoções, das alegrias, da tristeza, da raiva, da agressividade. Então, é ali que acontece toda essa grande quantidade de hormônios. E aí, o último cérebro que foi evoluído foi o cérebro neocórtex cerebral, que ele é o cérebro da consciência. Então, ele é o cérebro da consciência. É onde a gente tem a razão, que a gente pensa, que a gente... a moral, a gente decide, a gente julga. Então, é no neocórtex cerebral. E o neocórtex cerebral, ele é exclusivo do ser humano. O cérebro límbico, como foi falado agora, todos os mamíferos possuem o cérebro límbico. Mas qual diferencia? Por que os outros animais diferenciam do ser humano? Porque
é o cérebro límbico, ele é das emoções, só que só tem a razão e o julgamento no neocórtex cerebral. E os animais, vamos pegar um cachorro, ele é capaz de ter sentimento, só que ele não remói, não fica remoendo as coisas, porque ele não guarda isso. Então, ele acabou aquele conflito, acabou. Agora, o ser humano, o que acontece? Ele vive e o seu neocórtex cerebral, que é o da razão, do pensamento, fica remoendo as coisas que aconteceu com ele. Então, é isso que diferencia nós, os mamíferos, dos outros animais, o neocórtex cerebral. E o que tem a ver com a ansiedade e a síndrome do pânico e a depressão? Porque quando a gente se sente acuado, agredido no nosso território, a gente entra em pânico, né? Entra em pânico. O nosso cérebro reptiliano, o nosso inconsciente, ele entra em pânico. E aí o que acontece? Você pensa que está sendo agredido, que está sendo atacado. E aí todo aquele sintoma da respiração acelerada, quando dá síndrome do pânico, ansiedade e a depressão, em alguns casos, acontece aí. Você tem aquela canseira, aquela falta de ar, acelera teu coração, a pressão aumenta, a pressão arterial também aumenta e você fica nessa vórtice, porque você acha que está sendo atacado. E às vezes nem está sendo atacado, mas é algum gatilho que aconteceu naquele momento que relembrou você alguma coisa que você passou, ou alguma coisa que os teus antepassados passaram, que está dentro da tua memória celular e que você acha que está acontecendo agora. E aí você vive numa ansiedade, numa síndrome do pânico constante. Porque sempre que você depara com algo parecido com o que o teu antepassado passou, o que as tuas memórias celulares trazem, você entra em pânico novamente. E na maioria das vezes você não tem consciência disso, porque isso acontece de forma inconsciente, porque a tua consciência não sabe. Então, eu gostaria de vocês pensarem sobre isso, sobre a questão desse cérebro reptiliano e também do cérebro límbico, que é o nosso subconsciente, que a gente também não tem controle sobre ele. Eles comandam a gente 95%. O inconsciente e o subconsciente, eles comandam o neocórtex, aliás, o reptiliano e o límbico, 95%. Nós só comandamos a nossa vida 5%. Só que esse 5%, ele é capaz de sobressair a tudo isso. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter consciência de que isso acontece comigo. Quando eu entrar numa questão de depressão, de ansiedade ou de síndrome do pânico, eu tenho que ter essa consciência que isso pode não estar acontecendo de verdade. Que não está acontecendo. É algo que já aconteceu e que eu acho, de alguma forma, meu corpo acha que está acontecendo de novo. Por algum gatilho que talvez seja um cheiro, uma coisa que eu vejo, uma coisa que eu sinto, né? Porque os 5 sentidos estão sempre ligados. E aí eu acredito que esteja acontecendo. Então, o primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que fazer para autocurar e sair desse síndrome do pânico, sair dessa ansiedade, é se conscientizar, trazer para os 5%, para o consciente, que isso não é real. Que isso, na maioria das vezes, não é real. E eu posso me controlar. E com treino e com algumas práticas, a gente consegue se controlar. E aí acontece a cura. Então, muita gente cura da síndrome do pânico, da depressão e da ansiedade, quando eles têm consciência de que aquilo não está acontecendo. Eu sou Alzira Leite, terapeuta MPC. Boa noite, beijos e até a próxima.